Boa tarde, amigos da Rádio Boa Nova, programa Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova, pelo telefone 0800 12 018 38. Quero aproveitar e mandar um grande abraço aos nossos amigos da Rádio Boa Nova e da Fundação André Luiz. Programa Cristo Consolador, todas as sextas-feiras, às 17 horas, com reprise na terça-feira, às 23 horas, aqui na nossa Rádio Boa Nova. Hoje nós estamos aqui com a Ana Ricardina e a Edna Prudência. A Edna hoje vai trazer para a gente os deveres das mães terrestres. Como é que essas mães estão cumprindo com seus deveres, com as suas obrigações? Será que elas estão agindo da maneira correta, como tem que ser? Ou será que elas estão negligenciando esses deveres? Então vamos hoje entender um pouquinho. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Edna. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Edna. Boa tarde, companheiros. Boa tarde, Jorge, Ana e companheiros da Rádio Boa Nova. Nossa boa tarde. Vamos começar? Estamos aí? Vamos lá. Como o Jorge falou, nós hoje vamos estar buscando conversar um pouco sobre quais são os deveres da mãe terrestre para ela cumprir evangelicamente os seus deveres, conduzir seus filhos para o bem e para a verdade. Essa pergunta foi feita a Emmanuel, está no livro Consolador, é a pergunta 189. Nós vamos ver que a maioria de nós fica se perguntando: como que eu vou fazer? O que fazer? Quais são as orientações? E um dos pontos importantes que na pergunta já começa a chamar a atenção é quando fala evangelicamente. Então, ele não está falando de cumprir seus deveres de acordo com as leis humanas, que a lei humana vai pedir, mas ele está falando evangelicamente. E aí a gente vê que eu gosto muito de lembrar, e Samitiba, ele disse o seguinte: o maior psicólogo, o maior pedagogo que nós já tivemos é Jesus. Então aqui a gente está perguntando, né? Eu achei interessante a pergunta, quando veio falar para nós, evangelicamente, dentro do evangelho, porque Emmanuel, no livro Vida e Sexo, tem uma das lições que ele fala que nós podemos criar todos os meios, os caminhos, para que a gente possa executar, realizar essa educação, a gente pode dizer. Mas ele fala que só tem um caminho. Ele fala que só tem uma forma. O Evangelho. E ainda para nós é desafiador você buscar para cumprir os seus deveres, porque é um dever que o espírito que retorna no corpo feminino, a maternidade ou a paternidade, ele é a maior missão que um espírito pode ter quando reencarna, e principalmente chamando a atenção para a questão das mães. Em primeiro lugar, nós vamos ver quando o Emmanuel começa a responder nessa pergunta, e quando ele fala que no ambiente doméstico, o coração materno deve ser o expoente divino de toda a compreensão espiritual, de todos os sacrifícios pela paz da família. Então, ele já começa, quando ele responde, já convidando a todos nós a estar buscando no Evangelho. E aí ele mostra também o papel, a função da mãe nesta casa. A gente fala muito o seguinte: o pai mostra lá fora, a mãe mostra o interior. Quando a gente vê, fala assim, então, a mãe, como ela é a fonte de ternura, de sentimento, é ela que guarda no coração essa luz, essa centelha.
com uma potência bem maior para que ela possa levar. Mas ele adverte aqui que não é sem sacrifício que essa mãe, essa mulher vai cumprir os seus deveres. Então é a obrigação que ela assume. A gente lembra que esse compromisso não foi assumido quando nós reencarnamos, quando o espírito estava ali, chegando a hora dele reencarnar, dele estar portando aqui no plano físico. Mas, muito antes disso, antes dela reencarnar, ela aceita pelo planejamento, ou muito quando há uma necessidade maior daquele espírito retornar e dessa mulher vir a aceitar o convite para ser a mãe, é algo que a espiritualidade chega e mostra, convida, mostra para ela. Por isso que a gente vai observar muito as mulheres comentando que sonhou, que durante período sentia, que às vezes, porque a espiritualidade ela aproxima esse espírito dela, para poder facilitar a concepção e facilitar também a gestação. Então é todo um trabalho que é feito. Então quando o Emmanuel fala, olha, buscar no Evangelho as orientações que são necessárias para cumprir o seu papel. E principalmente que a mãe, ela, pela importância dela na vida dos filhos, ela mostrar ali, vivenciar a questão de Deus. Gente, eu fico ouvindo você falar isso, eu fico imaginando Maria com Jesus. A responsabilidade. Eu fico imaginando, porque ela sabia que ele era o Filho de Deus. Ela sempre soube que ele era o Filho de Deus. Imagina a responsabilidade de você receber o Filho de Deus e você ter que educar, criar. Né? Então eu fico imaginando assim, o que passava na cabeça dela, né? Sabe, como é que eu vou agir, como é que eu vou fazer? Né? E ontem eu estava vendo um pastor evangélico, ele falando a respeito disso. Que se Deus quisesse, ele teria colocado Jesus entre os doutores da lei. Mas não, que ele colocou nos braços de uma mulher. Porque ele queria que Jesus tivesse uma família, que ele fosse conduzido por uma mulher. Né? Ele falando. E aí eu fico pensando, gente, imagina. A parte, esse lado espiritual, né? E aí você vê, tem um livro do Cury, que ele fala... Maria, a maior educadora do mundo. Gente, maravilhoso. Então aí ele fala o papel da mulher naquela época. Aí a gente às vezes surpreende com aquela postura de Jesus lá junto dos doutores das leis. Quem dava essa educação, quem passava esses conhecimentos, era justamente a mulher. E aí a gente vê, aí nós vamos ver que quando que o Emmanuel está correto. E uma coisa que eu falo para quem tiver oportunidade, que tem os ouvintes, leiam esse livro. Maria, a maior educadora do mundo, do Cury. É maravilhoso, fantástico. O livro é fantástico. Mas Maria teve por trás dela, teve uma família, né? Ela foi criada, cresceu num, acho que é um convento. Ela foi criada no templo. No templo, né? Por causa, a gente vê a história desse espírito, para que ele pudesse chegar à condição de ser esse espírito que recebeu Jesus. É uma história muito bonita. Você vai ver quando se traz a genealogia de Jesus, ali você vai ver toda a preparação que houve. Porque um espírito também, para receber uma missão como esta, de receber como filho, um espírito na condição de Jesus, e principalmente para trazer a mensagem que ele trouxe,
tinha que ser um espírito que tivesse uma envergadura muito grande para poder dar conta. Tanto que você vê a postura de Maria o tempo todo. E agora, o importante quando a gente vê, quando você lembrou desse livro, que é interessante a gente chamar a atenção para isso, Maria sabia que espírito era aquele. Ela sabia quem era. Mas em momento nenhum ela descuidou da sua responsabilidade de mãe, de cuidar o tempo todo, de estar ali preocupado com a orientação que ele deveria ter, tanto que ela procura os doutores da lei. Então, Maria, para nós, é uma referência. E nós vamos ver que o tempo todo, qual que é o papel dela como mãe. Ela foi até a última hora. Tanto que eles vão contar para nós, quando Jesus foi preso, Maria estava lá no pátio. Ela seguiu o tempo todinho. Ela viu tudo que aconteceu, que na hora que eles retiram o corpo da cruz, ela estava lá a receber. Continuou, porque, por exemplo, o Evangelho de Lucas, ele narra de acordo com o que ele viu dela. Então, olha só para você ver. A importância. Tem pessoas que falam, não, Maria não participou. Participou sim, antes ela participou. A história não traz, porque a gente também tem que ser uma coisa e pensar bem. Porque essa pergunta, às vezes, é muito pertinente. Sabe por quê? A mulher, naquela época, como é que era vista? Não tinha valor nenhum. Não tinha valor nenhum. E hoje também a gente precisa, nós ainda estamos aí, nessa busca que o espírito, no corpo feminino, ele ainda precisa estar ali, através de muita renúncia, ainda se pede desse espírito, quando ele vem no corpo feminino, ainda vem e aceita a missão da maternidade. Imagina naquela época, mas o tempo todo o que ela fez? Ela teve presente. E ela, como mãe, a gente viu como ela era zelosa, como ela cuidou dele, como ela apresentou Deus, porque essa parte é a responsabilidade da mulher, é o dever dela. E aí o Emmanuel vai falar para nós que esse é um trabalho que pede da mulher uma renúncia. Que a mulher cristã, a mulher que conhece o Evangelho, isso para nós é muito claro. Se nos pede, se está sempre nos falando da renúncia, imagine enquanto mãe. O que renúncia que ele está falando aqui? Cada uma vai saber aonde ali precisa. Com a renúncia que ela precisa fazer. Para que ela possa, aí nós vamos lá aproveitar a fala de Santo Agostinho, que está lá no capítulo 14 do Evangelho, quando ele fala qual que é a missão? Conduzir esses filhos para Deus. Agora, tem que criá-los, educá-los dentro da lei, dentro do Evangelho. Porque, às vezes, nós esquecemos disso, né? Muito. A gente criar ou educar um filho dentro das leis de Deus, que Jesus veio trazer tão claramente. É isso que a mãe quer responder. Aí ele fala o seguinte, que a missão materna resume-se em dar sempre o amor de Deus, o Pai de infinita bondade, que pôs no coração, olha só, que pôs no coração das mães a sagrada essência da vida. Então, muitas vezes alguém fala assim, mas fulano nasceu para ser mãe. Olha, tem alguma coisa aí que não está muito clara, porque o Emmanuel afirma para nós que o pai, ele colocou no coração da mãe. E o coração, quando a gente vê, ele está falando de sentimento. Eles ainda não trazem muitas informações, mas o André Luiz fala do Instituto do Plano Espiritual,
Das mães, né? Para aqueles espíritos que faliram. Então, eles recebem toda uma preparação para estar retornando. E aí ele fala, ele coloca no coração da mãe essa centelha divina, que eu falo o seguinte, que ele potencializa ela, né? Ele faz com que ela fique mais forte, de que ela fique mais resistente, de que ela fique mais aflorada, para ela poder cumprir o seu dever. Porque é muito fácil a gente observar isto, uma mulher antes de ser mãe e quando ela é mãe. É uma diferença assim, enorme. E aí a gente entende quando isso por quê? Porque é colocado no coração dessa mãe. É como se a gente recebesse, eu penso assim, é uma força extra, sabe? Você sabe aquele extra que vem? Já tem. Todos nós temos essa centelha divina que foi colocada por Deus em cada um de nós. Mas quando o Espírito ele vai vir com compromisso com a maternidade, essa centelha ele recebe um acréscimo. Ela cresce, ela fica maior para que ela possa cumprir os deveres dela. Então, a maternidade, ela não é algo, muitas vezes, igual a gente fala. Às vezes a gente floreia muito. Os próprios filhos, nós enquanto filhos, como é que a gente vê a questão da mãe? A mãe, a gente às vezes, não, amor é energia. Que às vezes a gente entende mal. Que a gente acha que aquela que aceita todos os nossos defeitos, passa a mão na nossa cabeça, que esse amor é diferente. Amar alguém é você também, olha, não é passar a mão na cabeça, não. Aceitar tudo. Isso não é amor. Porque amor é ação, ela tem que ter ação. Amor indica ação. Então ela tem que ter ações. Então, ela é aquela que vai estar atenta a tudo à sua volta e vai tomar as providências que são necessárias para que as coisas aconteçam. Então, se ela quer, se ela tem o compromisso de conduzir esse espírito a Deus, ela vai ter que ter ações. Ela vai pensar, ela vai conversar, mas ela vai ter ações também. Então, quer dizer, que nós acharmos que nossas mães, elas têm que ser passivas, tem alguma coisa errada. Ela vai ter que ter ação. Agora, aí o que ele responde? Aonde que ela vai buscar orientação? No Evangelho. É lá que ela vai buscar. Porque aqui ele está falando evangelicamente. E muitas vezes, nós, dentro do nosso orgulho, do nosso egoísmo, é que nós até esquecemos desse detalhe, né? Que a gente precisa. Olha só para vocês verem, no livro Leis de Amor, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, no capítulo 2, intitulado Parentesco e Filiação, a pergunta 7 é a seguinte: que precisamos para vencer na luta doméstica? Emmanuel coloca: devemos revestir-nos de paciência, amor, compreensão, devotamento, bom ânimo e humildade, a fim de aprender a vencer na luta doméstica. No mundo, o lar é a primeira escola da reabilitação, regeneração e do reajuste e equilíbrio. Então, é aí. Agora, se essa condutora ela não está consciente disso, ela não está preparada para isto, porque a gente tem outro ponto importante que a gente vê muito. Não, o simples fato de nós sermos, como a gente gosta de falar, carregar a caixinha que permite a reencarnação,
o instrumento que permite, não nos faz mãe. É mãe biológica, mas ele aqui está pedindo um pouco mais. Está pedindo esse espírito que ele seja um condutor. Então, aonde que ele vai buscar orientação, esclarecimento para isto? Ele vai ter que buscar mais o Evangelho. É ali que está a sua orientação. Tanto se a gente vai lá no livro Vida e Sexo, o Emmanuel diz bem claramente que nós podemos procurar criar métodos, podemos quebrar a cabeça aí e inventar 1000 coisas, mas que tem um caminho, o Evangelho. Quer dizer, a mulher, para ser essa mãe cumpridora dos seus deveres, ela deve conhecer o Evangelho. E principalmente buscar vivenciar, porque quando ele fala que ela é o expoente divino dentro desse lar, então a gente vê o seguinte, ela vai precisar. Ele vai falar para nós que ela deve. Outro ponto importante que ele fala, eu achei muito interessante quando ele coloca o seguinte, que é preciso acordar a tempo, de modo a não viciar a fonte de ternura. Isso ele está falando para a mãe. Porque se nós estamos vendo uma falta de amor, e quem que vai mostrar o caminho do amor? Mãe. É a mãe que vai fazer isso. Agora, igual ela fala, se a fonte está contaminada, se ela ali se deixou, igual está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, as causas das nossas aflições, aonde ele fala que deixaram que nele se desenvolvesse os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produz a secura do coração. Aí é aquilo que a mãe está falando aqui. Que se ela se deixa dominar pelo orgulho, pelo egoísmo, essa fonte está contaminada. E aí nós não vamos ter, o que nós vamos ter? Vamos pensar numa fonte contaminada. Quais são os desastres que acontecem quando a fonte do rio está, a nascente já está contaminada? Quando essa água, ao longo do caminho que ela faz, ela se contamina. Os prejuízos que acontecem. Aí a gente compara isso quando o nosso amor, esse sentimento maior divino, ele está extremamente voltado para o orgulho e egoísmo. E aí o que produz? A secura do coração. Aí o que nós vamos ver? No livro dos Espíritos, ele fala para nós assim: o dia que nós descobrirmos o caminho de chegar nos corações, igual nós já chegamos na inteligência, aí sim, nós vamos dar um grande progresso. Então, quer dizer, a mãe, ela tem que ter esse coração aberto para que ela possa trabalhar com os filhos. Senão a gente vai ver o que nós estamos vendo. Outro dia eu estava falando isso com os companheiros. Disse, olha, você já observou como nós andamos indiferentes? Como nós andamos assim, a questão do sentimento, como nós estamos assim tão terra, tão brutos, que nós estamos. Você vê, nós estamos insensíveis. E agora virou uma coisa assim que tudo está normal. Mas por que está assim? Você ser uma pessoa inflexível, agressiva, impiedosa, ríspida, quando você não para pensar naqueles que estão à sua volta,
quando eu só penso no meu bem-estar. E tem um exemplo aqui que ele vai dar, que é muito interessante, quando ele fala assim, que a Mãe Teresa deve compreender que, antes de tudo, que seus filhos, primeiramente, são filhos de Deus. Isso aqui a mãe já vem trabalhar conosco, porque nós trabalhar com o nosso egoísmo. É meu. Não. É filho de Deus. Em primeiro ponto. Nós estamos na condição de mãe e filho. Ou filhas. Mas isso é uma condição. Nós estamos. Igual ele fala, é filho de Deus. Então, se é filho de Deus, como eu, qual que é o nosso compromisso maior? Se eu não devo buscar um caminho? Com certeza. Então, olha só, o meu filho também. Aí eu lembrei do senhor Manuel, que fez 100 anos, né? Senhor Manuel Alves, um trabalhador muito exemplar que nós tivemos aí durante muitos e muitos anos. Ele ainda está internado, mas hoje não está mais atuando igual ele foi no passado. Ele virou e falou assim, falaram com ele, perguntou ele sobre o evangelho no lar, sobre a evangelização infantil. E aí eu me lembro que ele falou assim, olha, quando você vai num lugar, você vai numa festa, você vai em algum lugar, que você come um bolo muito gostoso, o que você faz? Você come sozinho ou você leva um pedaço desse bolo para os seus filhos? Ele não é bom? Ele não é gostoso? Ele não é apetitoso? Então é a mesma coisa que eu estava falando, é a mesma coisa de nós buscarmos o evangelho, aí independente da nossa crença religiosa, e a gente não oferecer esse banquete para os nossos filhos. Então o Sr. Manuel, ele trouxe, eu sempre, quando eu vejo essas falas, eu sempre lembro dele, ele falando isso para nós. Olha, se eu estou buscando, e até ele estava falando a respeito, né, de muitas vezes, o espírito, às vezes como nós, é remitente. Então, muitas vezes, olha, eu ensino para o menino, desde cedo, a prece, o valor da prece, o valor de buscar Deus em todos os momentos da nossa vida. É saber agradecer a Deus por tudo que a gente recebe. Ser gratos. Isso está lá em germe do filho. Mas os primeiros anos é a melhor fase para você estar trabalhando isso com esse espírito. É como se você, vamos fazer uma comparação, é um novo tempo, é uma pausa que é dada para que você ali possa trazer, incutir ali novos ensinamentos novos, porque o evangelho para nós é novidade ainda, mas que você está trabalhando. Porque quanto mais, quando chega depois dos 7 anos, aí chega a puberdade, a adolescência, aí ele completa. E aí é a hora que o passado vem. O reflexo do passado está ali. Agora, se você não aproveitou esse momento, vai ficar mais difícil. Mas isso ainda não é impossível. Você acha Você acha por que quando se perdeu a religiosidade numa família? Porque antigamente, né, a gente aprendia Ave Maria, Pai Nosso, desde pequenininha. Já rezou para dormir? Não era assim? Já rezou? Tem que rezar antes de dormir, para não fazer xixi.
A mãe sempre falava assim, para acostumar a gente a Ah, você vê, ela tinha um recurso. Você viu quando ele falou né? assim? É o recurso que ela Tinha esse tinha. recurso, né? Antigamente, de ir à igreja, né? Católica, antigamente, né? Tinha esse costume nos domingos pela manhã, todos se arrumavam, vestiam a melhor roupa, né? E a gente não faz isso mais. O que quer dizer se vestir a melhor roupa? Você está bem, né? Olha, é uma coisa muito Para se importante. apresentar, né? Diante de Você tá aí, né, Deus e tudo. Por onde Olha, que se perdeu? Por que se perdeu? teve 2 pontos aí importantes. Primeiro, a gente vai ver que o materialismo impera. Então, quando que a criatura vai procurar Deus? E como que nós vemos Deus? A gente ainda vê Deus como a gente vê, a maioria, a gente vê os nossos chefes, a gente vê que chega a esse que é o responsável ali, ele que vai ter que resolver o problema. A gente ainda vê isso. A gente ainda não busca Deus para que a gente possa se chegar, se conectar, que a gente possa tomar conhecimento, se aproximar de Deus. Mas como resolve tudo, Deus vai resolver. Mas o que você vai fazer? Existem as suas leis. E tem aqui essa questão também que as pessoas disseram, não, deixa a hora que ele crescer, ele escolhe a religião. A religião que ele quer. Não, o fato de você falar de Deus para ele, o fato de você falar para ele na prece, a importância da prece, a importância de você olhar, ver que tudo foi criado por Deus, que existe, né? Como o livro dos Espíritos traz para nós, uma inteligência suprema, aí dá-se o nome que quiser, mas isso é importante, que ele entenda que existe algo muito maior do que nós, que comanda, que coordena todo o universo. E não é isso, aí se deixa, não, eu não vou forçar nada, não. Olha, é aquilo que você acabou de falar. Qual que era o recurso que a mãe usava? Fazer xixi. Pois é, porque era algo que... Algo que ela fazia, né? A coisa que não quer isso. Então ela usava isso como recurso. Eu acho também que acabou também com essa intransigência religiosa que nós vivemos hoje. Porque antes na escola, né, rezava, tinha coroação, levava você na missa, levava você para fazer catecismo, a escola levava. Mas depois ver essas religiões, hoje é uma briga, porque hoje se fala que vai voltar a religião. X. Né, qual? Você tá entendendo qual? Evangelho para todos. Exatamente. Você tá entendendo? O evangelho para todos. Prega o evangelho dentro da igreja. Mas não, essa disputa, você tá entendendo? Por exemplo, meu irmão é professor. O meu irmão deu um trabalho sobre as religiões afro-brasileiras. O pastor da igreja foi na escola para falar que a aluna dele não ia fazer o trabalho. Ele falou simplesmente, ótimo, escreve aqui para mim que o senhor, pastor da igreja tal, não autoriza que a aluna tal faça um trabalho que está dentro do contexto da coisa, que eu vou mandar para a secretaria. Ele não quis assinar. Aí meu irmão falou, pois então ela vai ter que fazer o trabalho. Ou então ela vai tirar 0. Você está entendendo? Então, quer dizer, hoje eles se acham, gente, no direito de lá, há pouco tempo, um pastor, um padre, um professor, dando aula de orientação sexual, ele foi ensinar como é que se usava um preservativo. E ele pegou lá o órgão de silicone. Um pastor levou na justiça. Mas, graças a Deus, o juiz que foi julgar falou, não. Ué, o senhor queria que ele falei, se ele tivesse colocado no dele ou no de um aluno, tudo bem. Mas ele usou um órgão. Não. O senhor queria que ele colocasse o quê? Numa cenoura? Então, quer dizer, hoje a igreja está intrometendo lá, né, na escola. Então, o que acontece? Não tem aula mais de religião.
Então, quer dizer, a religião está ficando porta fora da escola, porta fora das casas. Porque não está atendendo lá. Eu me lembro que eu estudei, assim, a gente entrava, a gente chegava, a gente fazia fila no pátio, tinha dia, o Pai Nosso era assim, era todos os dias. E agora o hino nacional tinha dia para cantar. Para cantar o hino nacional. Agora, a prece era todos os dias, era o Pai Nosso. Simplesmente isso. Mostrava para gente e essa questão, porque como que ele vai seguir uma crença religiosa se você não mostrou Deus para ele? Se você não apresentou Deus para ele. Então, muitas vezes, quando você fala, até é bom, né? Até eu lembrei agora que quando você falou disso, o companheiro, o Divaldo, desencarnou ontem e tudo, ele fala que a mãe dele perguntava para ele, né, quando ela estava encarnada, e ela perguntava para ele, você já rezou? Depois, quando ela regressa ao plano espiritual, ela vem visitá-lo, ela pergunta para ele, você já rezou? É a primeira coisa que ela perguntava para ele, quando ela aproximava dele, após o desencarne, e ele, né, ela perguntava para ele, você já rezou? Quer dizer, isso que você falou, Ana. Não vou preocupar com qual foi a crença religiosa que essa criatura, que esse espírito buscou depois na fase adulta, mas tem que mostrar um caminho para ele. Eu acho assim, as pessoas falam, nossa, Deus, sempre Deus, né? O pessoal, Deus, não, Deus é tudo isso aqui, nós estamos imergidos em Deus, que Deus não foi criado, entende? E outra coisa, as pessoas pensam que ensinar o evangelho, né? O evangelho que Jesus veio nos pregar é qual? Amar a Deus e ao próximo do ti mesmo. Educação familiar, ensinar as crianças a ser gentis, esse é o mínimo, ser mais humanos, mais solidários. É o ensinamento, o evangelho é isso, solidários, humanos, generosos, amigos dos amigos, a importância, amigos dos mais afastados, dos mais próximos. Isso que é o evangelho. Respeito, né? Respeito. Isso é o evangelho. Não é ensinar a história de Jesus, não é isso que ele pediu. É isso, é ser amigo, ser gentil, você sabe, caridoso. Agora, você sabe que a gente, né, como eu já fui evangelizadora, a gente usa a história para que a gente possa trabalhar, fixar. Hoje você vê, a maioria não sabe. Olha, quem é Jesus? Quem foi Maria? Quem foi José? Quem foi os apóstolos? O que é que aconteceu? A maioria não sabe, porque isso é uma história, é a história da humanidade, gente. Agora, que nós precisamos, a religião quer dizer religar é quem? Religar a Deus. E aí, muitas vezes, as pessoas não querem. E o dever da mãe está observando. No Santo Agostinho fala que os pais, aí nós vamos trazer para a mãe, deve ser como o jardineiro atento. Aí ele fala assim, o jardineiro, quando ele vê uma planta que está com uma praga, que está alguma coisa, ele busca tratar, cuidar, é a mesma coisa, são os pais. Quando nós percebemos a dificuldade daquele espírito, ou então nós vemos as coisas boas, as qualidades que tem, nós vamos incentivar as boas e vamos buscar trabalhar as não boas. Agora, o problema é o seguinte, porque ele já fala a pergunta que foi feita evangelicamente. Quer dizer, educar esse filho de acordo com as leis de Deus. E aí está dentro de 2 pontos para a gente poder encerrar. Que você lembrou, Ana. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aí está a orientação para que possa estar no caminho certo, né? No caminho certo, educando
porque nós estamos passando por uma fase muito, muito difícil, onde o estímulo a buscar Deus, buscar conhecer Deus ainda está muito distante. As pessoas que criaram essa distância, porque hoje está bem mais fácil. E muitas vezes, não, eu amo a Deus, tá, mas como diz João, vem cá, como é que você vai amar a Deus que você não vê, você sente? E sempre que você tem uma que está aqui na sua frente, está aqui do seu lado. É isso que ele pede, amar o próximo, você está amando a Deus, né? Com certeza. Bom, meus amigos, nós chegamos ao final do nosso programa, né? Foi um programa muito produtivo, muito esclarecedor. Programa Cristo Consolador, todas as sextas-feiras às 17 horas, com reprise na terça às 23, aqui na nossa Rádio Boa Nova. Agradeço a vocês pela audiência. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. E fiquem agora com o nosso momento de prece com Cássia e Cleia Rezende.